Olá, boa tarde, Fortaleza. Muito boa tarde a toda a região do Cariri. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é sexta-feira, 5 de novembro, dia da língua portuguesa, dia da cultura e da ciência e dia do designer gráfico. E está no ar mais um Debates do Povo, a sua companhia de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde. Em Fortaleza, na frequência 95.5 FM, na CBN Cariri, pela FM 93.5, ao vivo ainda no YouTube do Povo Online e no Facebook, o Povo Online e o Povo CBN. PDT entra com ação no STF para anular votação da PEC dos precatórios, também chamada de PEC do calote. O argumento é de que deputados ausentes não poderiam ter votado. O presidente do partido acredita em virada de votos no segundo turno. Já o governo quer ampliar o placar. Votação em segundo turno seria ontem, mas foi adiada para a semana que vem, diante da repercussão e da reação de Ciro Gomes, que suspendeu candidatura à presidência. No programa de hoje, vamos falar também sobre depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal sobre o inquérito no Supremo. Suposta interferência na Polícia Federal poderia render mais um pedido de impeachment. Já são mais de 130, até agora, ignorados pelos presidentes da Câmara desde 2019. Vamos falar também sobre a CPI da Covid, cujo trabalho não terminou com a aprovação do relatório final. A Frente Parlamentar Observatório da Pandemia quer fiscalizar e acompanhar os desdobramentos jurídicos, legislativos e sociais das conclusões da CPI. O relatório da comissão será entregue a autoridades da Organização das Nações Unidas e do Tribunal Penal Internacional. Na próxima semana, parlamentares se reúnem com o presidente do Senado, com o jurista Miguel Reale Júnior, com o Ministério Público Federal, Ministério Público de São Paulo e do Rio de Janeiro, Instituto Butantan e Fiocruz. Vamos, então, ao debate. No programa de hoje, recebo aqui no estúdio intangível, imaterial da Rádio Povo CBN, numa conversa remota com cada um em sua residência ou escritório, recebo Janaína Pascoal, deputada estadual de São Paulo pelo PSL, acabou de entrar, a gente ainda nem testou o áudio, já eu falo aqui com a deputada. Recebemos também Tânia Maria de Oliveira, da Executiva Nacional da ABJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Recebo ainda Jorge Hélio, advogado, professor de Direito Constitucional, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB do Distrito Federal. E recebo, claro, como sempre, como todos os dias, recebo você, que também participa do programa e interage conosco pelo WhatsApp, o 8596090099, ou pelo YouTube, o Povo Online. Pode mandar mensagens também pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio Povo CBN. São 16 horas e 8 minutos. Debates do Povo. Apresentação, Marcos Tardan. Muito boa tarde, Tânia Oliveira. Muito boa tarde, deputada Janaína Pascoal. Muito boa tarde, Jorge Hélio. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Um prazer recebê-los novamente aqui. Todos os três já esperam algumas vezes. E é, claro, uma satisfação ver que estão todos em boa saúde. Isso é que é o mais importante nesses tempos tão desafiadores. Sim, porque a pandemia ainda não acabou. Vamos então começar? O fato do dia. O fato do dia. Vou ler aqui as manchetes de alguns dos principais portais de notícias e quero saber em seguida a opinião de vocês, o que vocês dariam como manchete, né? O que vocês consideram fato do dia até agora. No portal O Povo, acabou de mudar a manchete até ainda há pouco era sobre a decisão de Ciro Gomes, uma declaração dizendo que o André Figueiredo, em entrevista aqui à Rádio Povo CBN, disse que a decisão de Ciro é reversível e foi pressionada por redes sociais. Mas agora mudou a manchete é: Anvisa solicita proteção policial após ameaças por vacinas para crianças. Olha só, no G1, o governo liberou 909 milhões de reais em emendas às vésperas da votação da PEC, diz levantamento. No Estadão,
O deputado disse que a oferta por voto na PEC dos precatórios foi de 15 milhões de reais. Olha só, isso é lá no, como eu falei, no Estadão, né? Foi uma exclusiva para o Estadão. No O Globo, o governo anuncia a redução de 10% nas tarifas de importação até dezembro de 2022 para tentar segurar a inflação. No UOL, na Folha e no R7, a manchete é basicamente a mesma, falando que Claro, Vivo e TIM vencem disputa por lotes nacionais para levar tecnologia 5G às escolas. Muito bem, deixa eu começar então agora ouvindo a opinião de vocês. Qual o fato do dia até aqui? Tânia Oliveira, você que já está com o microfone aberto aí, inclusive, a sua opinião. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. Boa tarde, deputada Janaína. Boa tarde, professor Jorge Hélio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Eu acredito que a manchete do dia continua sendo a repercussão da votação da primeira etapa da votação da PEC dos precatórios. E esse absurdo valor sendo revelado de gasto público para viabilizar uma votação de uma emenda constitucional que, em princípio, já padece e deve padecer mesmo de diversos questionamentos de ordem jurídica e de ordem social. Muito bem, tá aí. Deputada Janaína Pascoal, na sua opinião, precisa ligar o seu microfone. Na sua opinião, qual o fato do dia até aqui? Bom, primeiro quero agradecer o convite, cumprimentá-lo, todos os ouvintes, aqueles que nos acompanham, doutora Tânia, doutor Jorge Hélio também. Olha, para mim, pelo menos, o que é o fato do dia, né, é a notícia de que o procurador da República, Deltan Dallagnol, vai deixar o Ministério Público para concorrer como deputado federal. E, muito embora ele não tenha verbalizado isso, eu vejo essa decisão dele como resposta, como decorrência de uma quase perseguição, vamos dizer assim, né, que os membros da Força Tarefa da Lava Jato passaram a sofrer, a desconstrução do trabalho. Veja, isso não significa que nós tenhamos que concordar com todas as decisões, com todas as peças judiciais, com todas as opiniões dos membros da Força Tarefa, mas o que aconteceu com esses membros e vem acontecendo, e provavelmente aconteceria, me parece algo muito grave. Primeiro, pela desconstrução do bom trabalho realizado. Segundo, pelo sinal que dá para os procuradores que estão hoje, né, investigando, os delegados da Polícia Federal, os juízes federais, estaduais também. A mensagem que fica é a seguinte: olha, não mexam com gente poderosa, porque se mexerem, né, a vida de vocês vai virar um inferno. Ninguém vai me convencer de que o procurador está deixando hoje o cargo, deixou ontem, se eu entendi corretamente, sendo que poderia ficar mais alguns meses, né, porque quer concorrer à eleição. Para mim, ele sentiu que o CNMP, né, iria fazer com ele o que fez com um colega dele por causa de um outdoor. Então, eu acho que essa notícia é a mais importante, não pela notícia em si, mas pelo significado que tem, né, na luta contra a corrupção. Então, eu vejo ainda como a notícia do dia. Me preocupo muito com essa questão da vacinação de crianças, porque ainda não há pesquisas suficientes no mundo para garantir a segurança, sobretudo a médio e longo prazo. Então, também entendo como uma notícia importante. E essa questão da PEC, eu sou uma defensora do teto, né? Até é interessante, porque agora tem esquerdistas batendo no furar o teto, quando a vida inteira bateram na existência de um teto, né? Eu sou a defensora do teto. Cheguei a falar publicamente que era e sou contrária à aprovação da PEC. Agora, me incomoda muito o fato de pagamento de emendas ser criticado no âmbito federal, sendo que governadores, né, trabalham dessa forma também, e a imprensa, em regra, não critica. Eu sou uma crítica desse modelo de emendas parlamentares desde sempre, mas os dois pesos e duas medidas que são muito incômodos para mim.
Mas Ok, seria isso. vamos lá. Primeiras, são só as palavras iniciais. Vamos agora, Jorge Hélio, na sua opinião, Jorge Hélio, fato do dia até aqui. Marcos Tardan, muito obrigado por mais uma vez me intimar a estar aqui com você e com os ouvintes do povo do CBN. Minha cara Tânia Oliveira, uma honra estar ao seu lado. Deputada Janaína Pascoal, é bom debater, especialmente com um livro de história bem escrito na mão, para ver como as coisas giram, não é? Como eu diria que nós teríamos 3 manchetes. Uma manchete seria genérica, República dos 180 graus, né? Mais uma coisa mais abstrata. Uma coisa mais atual, mais óbvia, talvez para um site de humor, Lava Cova, né? Seria uma manchete. Lava Cova, né? Lava Cova, né? Aqui jaz o combate à corrupção. E um memorial, uma manchete serena, uma manchete técnica, responsável, em relação à votação em primeiro turno da proposta de emenda constitucional, conhecida como PEC dos precatórios. Uma quase inconstitucionalidade e uma inconstitucionalidade flagrante. E eu faço questão de explorar isso por 10 segundos. Uma quase inconstitucionalidade, a gente vai ter tempo de conversar isso aqui, porque ontem iria ser votada, e não seria a primeira vez, em primeiro e em segundo turnos, uma PEC. E aí, Tardan, e aí, doutora Tânia, e aí, deputada Janaína, e aí, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintes, eu pergunto, por que é que a Constituição, para ser emendada, ela impôs uma regra de 2 turnos? Para os dois turnos serem votados no mesmo dia? Isso é uma inconstitucionalidade que vem acontecendo, inclusive com a reforma do judiciário, várias vezes, sem nenhuma oposição ferrenha. É uma inconstitucionalidade que ia sendo cometida ontem, não foi por causa de questão política e do sono dos deputados, digamos assim. Agora, a inconstitucionalidade grave é a PEC dos precatórios em si. Essa PEC, ela atende numa palavra por um escândalo. Ela é um escândalo constitucional. Ela é uma violência contra a Constituição inominável. Inominável. Calote, né? Você está se referindo aqui, seria calote. Não só isso. Não só isso. Não só isso. Eu acho que o calote, me desculpe interrompê-lo, eu acho que o calote é adjetivo. Eu não estou falando em nome de advogado, em nome de cliente, não. Pessoa que passou anos. Eu não estou defendendo isso. De jeito nenhum. Eu não caio nessa cilada, que é o que tem sido mais discutido. Isso é a superfície do problema. Eu estou falando da ofensa à regra dos precatórios no artigo 100. Precatório, para o ouvinte entender, ou aquele que já não entende, é uma decisão que já passou por todas as instâncias do judiciário, não cabe mais recurso, e a União, ou Estado, ou Distrito Federal, ou município, ou seja, o poder público, tem a obrigação de pagar. É você ganhar uma coisa nessa justiça lenta, muito lenta do Brasil, durante anos lutando por um direito, de repente, você não levar, ganhar e não levar. Mas tem mais. O que está por trás disso, que é a chamada eficácia social da Constituição, o que está pretendendo ser feito. A pessoa diz assim, vamos fazer um calote de tantos bilhões para pagar as pessoas pobres. A preocupação com pessoas pobres é, sem ofender os grandes artistas, puramente teatral. Puramente teatral. É absolutamente inaceitável. Deputada concorda aqui com essa análise do... Tem a impressão que não vai concordar muito não, né, deputada? Não, eu de verdade, eu não via por que tratar dessa PEC agora.
entendeu? O caminho seria muito mais no corte de despesas. O problema é que, para cortar despesas, tem que contar com a compreensão de quem está no poder. E não é só no poder executivo, é o poder legislativo, é o poder judiciário. Então, na verdade, no lugar de estourar o teto, eu entendo que deveriam cortar despesas, entendeu? E isso não é só para esse governo, é para todos os governos, em todas as esferas. Então, eu realmente não sou uma defensora dessa PEC. Deputada, a senhora considera, desculpe interromper, Tardan, Não, por favor. A senhora considera uma pedalada? A senhora considera o objeto dessa PEC uma pedalada? Porque quando a gente levantou a questão das pedaladas, havia, que isso, na verdade, é um termo não técnico, né? A primeira é uma invenção não jurídica, ciclística. A primeira caracterização foi porque a ex-presidente abriu créditos suplementares sem a autorização do Congresso. No caso, a PEC foi encaminhada para o Congresso. Então, esse problema da falta da autorização não há. A gente pode criticar, mas o Congresso está avaliando e está, pelo jeito, avalizando também. E o que eu levantei, com base no trabalho do Ministério Público de Contas, além dessa questão da abertura de crédito, foi a utilização do dinheiro dos bancos públicos. Primeiro que existe uma proibição expressa, e além de terem utilizado esse dinheiro dos bancos públicos, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, como se fosse do Poder Executivo, essa utilização não foi contabilizada. Então, é diferente, tá? É um contexto bem diferente. Cortou o seu som, deputada. A senhora cortou o seu som ali. Muito bem. Daqui a pouco ela volta aqui, a deputada Jorge falou alguma coisa que eu quero... Agora sim, deputada. Conclua, por favor, conclua. O que o governo federal fez naquele momento foi o que muitos governos estaduais fizeram antes da criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui em São Paulo, por exemplo, quando tinha o Banespa, os governadores da época pegavam o dinheiro do Banespa e utilizavam como se fosse do Poder Executivo. E isso aconteceu na esfera federal, na época do governo da ex-presidente Dilma. Então, são situações diferentes. O que não significa que eu concordo desculpa. com essa PEC. Não, claro, deputada, mas eu tenho a impressão de que há alguns erros de premissa. Tenho a impressão, com o máximo respeito, por favor, apenas para, digamos, apimentar o debate, não é? O objetivo nosso aqui é debater. Por favor. Me parece que há umas questões aqui de premissa, quer dizer, a abertura de créditos pela presidente Dilma na ocasião, que a senhora que a senhora avalia como o motivo para o impeachment da presidente da República na ocasião. O motivo principal foi a utilização do dinheiro dos bancos públicos com a não contabilização, que foi na casa de bilhões. Na casa, tudo bem, eu não vou entrar nesse mérito pequeno, porque existem questões técnicas de ambos os lados que só olhando os autos que a gente verifica, não é? A senhora bem sabe disso, que a senhora foi uma das protagonistas da propositura técnica, da sustentação técnica do impeachment. Eu não estou falando nem a favor nem contra, eu me debruço sobre a questão enquanto estudioso do direito constitucional. Eu não consigo entender, eu estou lhe dando minha palavra de honra institucional, eu não consigo entender a queda da Dilma do ponto de vista do impeachment. A pedalada foi o ponto de partida, né? Naquela construção de que participou o Júlio, lá do Tribunal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que a imprensa passou o tempo inteiro dizendo que era do Ministério Público, que são coisas diferentes, nós sabemos, e assim por diante. E me chamou a atenção porque não é antes da Constituição de 88 que alguns governadores fizeram isso. Os governadores faziam isso useira e vezeiramente. Agora... Não é antes da... Só uma observação, professor. Não é antes da Constituição, é antes da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ah, tá, 2001, antes de 2001. Não, tudo bem, mas mesmo depois de 2001 fizeram, desde que conestados os seus atos pelo Legislativo, convalidados, que isso gerou uma discussão, digamos, lateral, não foi nucleica no Supremo, e isso não foi resolvido, a verdade é essa, ficou, portanto, para a seara política. Né? E nós sabemos que a abertura do processo de impeachment foi autorizada pelo presidente da Câmara por uma questão comezinha, por uma questão menor, não foi por isso. Estou falando em termos de registro histórico, porque o tempo vai passando e as versões, especialmente nos dias de hoje, me parece, vão se superpondo aos fatos históricos. Mas, enfim, nós voltamos a esse tema. Desculpa, Tardão. Desculpa. Vamos lá, eu queria ouvir a Tânia. Eu tenho que chamar o intervalo, mas antes quero ouvir a Tânia. Tem muita gente, inclusive, mandando mensagem, a Renata Dávila, Amanda Guerra, muita gente fã da Tânia aqui, dizendo, aguardando a Tânia se pronunciar sobre o tema. Por favor, Tânia, em seguida eu chamo o intervalo. Eu costumo ficar esperando a minha vez de falar aí nos debates, mas vamos lá. O que eu acho? O que é relevante no debate atual da PEC dos precatórios e onde é que se relaciona de alguma forma com o que aconteceu no processo de impeachment de 2016? O argumento colocado sobre pedaladas durante o impeachment de 2016 foi que a presidenta Dilma teria pedalado no plano Safra, na questão do crédito subsidiário para agricultores familiares e atrasado os repasses feitos aos bancos públicos, como disse aqui a deputada Janaína. Houve uma perícia realizada pelo Senado Federal, que não tinha relação nem com governo, nem com a oposição na época, que afirmou que as parcelas com os vencimentos, naquela época, entre os meses de janeiro, eu falo com muita tranquilidade, porque trabalho no Senado da República e acompanhei de perto e por dentro o processo de impeachment. Então, foram pagas com atraso em 2015, o que gerou o pagamento de uma correção, mas afirmou peremptoriamente que na análise dos dados e documentos não foi identificado qualquer ato da presidência da República que tenha contribuído direta ou indiretamente para que ocorresse qualquer tipo de atraso. Ou seja, essa discussão realmente, vamos ficar aqui no campo da teoria. Para mim, o que aconteceu em 2016 foi um exercício de maioria, existia uma maioria parlamentar para fazer o processo de impeachment, e fizeram porque existia maioria, não porque existisse fundamento jurídico para um processo de impeachment. Agora, o que é relevante no debate atual, Marcos, só que para aproveitar o meu tempo aqui, que acho que é pouco, é o seguinte, existe uma comparação, inclusive, agora de furar teto ou ter teto, defender teto ou não defender teto, e eu acho que o que é relevante é que o governo está fazendo isso agora, furando o teto, pagando esse valor absurdo de 909 milhões em emendas para deputados, para criar um programa chamado Auxílio Brasil, acabando com o Bolsa Família, é bom que fique muito claro, acabando com o Bolsa Família, criando esse chamado Auxílio Brasil, com previsão orçamentária para um ano. Um ano de existência, que é justamente o ano eleitoral. É coincidência. É justamente o ano eleitoral. Então, por favor, não vamos brincar de ingênuos aqui, porque nenhum de nós temos o direito de fazer isso. O que existe é um programa sendo criado para a reeleição de Jair Bolsonaro. É isso que existe. Furando o teto, mas muito pior do que o furar teto, a distribuição de dinheiro de forma derramada dentro do Congresso Nacional. Ok, legal, já vi que a deputada provavelmente quer falar sobre isso também, mas já a gente continua a conversa. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui na transmissão da rádio. A gente continua a conversa, não tem intervalo aqui pelo YouTube e Facebook. Quem nos acompanha aqui tem muitas mensagens chegando, mas aqui na transmissão da rádio a gente faz essa pequena pausa e volta daqui a pouquinho. Você continua participando aí pelo WhatsApp, pelo YouTube e Facebook, enfim. São 16 horas e 29 minutos. Até já. Bem, você tem muitas fãs aqui, e fãs, viu? Homens e mulheres, Tânia, aqui, mensagens muitas aqui no YouTube, tem muita gente aqui. Deputada, que manda um beijo para todo mundo aí. Eles estão nos acompanhando aqui, já receberam. Deputada, quer fazer um comentário em cima do que a Tânia... Aparentemente, a Tânia tem uma posição que eu respeito, né, divirjo. O processo de impeachment foi um dos processos mais transparentes que houve em termos de acompanhamento da população do Brasil inteiro e do mundo, documentação extensa que é pública. Mas a senhora não acha que foi basicamente um julgamento político? Acho que era essa. Não foi mais político do que técnico? Não, foi um processo jurídico político, mas um processo eminentemente jurídico,
E assim, né, quando fala, não, foi uma questão de financiamento de agricultores rurais, desculpa, o grosso ali era dinheiro dado para empresário, bilionário, empresário amigo, que vai investir essa dinheirama toda brasileira em obras no exterior, em ditaduras comunistas. Então, assim, isso é fato. Agora, isso não é fato, deputada, porque isso não está documentado no processo de impeachment, nem mesmo no relatório. Isso aí, a não ser que a senhora demonstre, porque eu li o relatório. Deputada, não está documentado em lugar nenhum empresário com investimento em nenhuma república qualquer. Eu não participei. Não está documentado. Não deputada, existe por favor. É só para registrar que não existe isso documentado, nem mesmo no relatório, senador Anastasia, que eu li, estudei, acompanhei. Não existe essa documentação. Não, o povo... Então juridicamente... Então, não estamos falando juridicamente, porque o povo... Doutora, nesse debate. Não estamos. Peraí, vamos lá, deixa... Juridicamente, ou discutindo... Vamos deixar a deputada fala em seguida dou a palavra aqui para a Tânia e o Jorge. Diga lá. O dinheiro saiu via BNDES. Quando eu comecei o processo, nós começamos com um valor de 400 milhões, que era o trabalho levantado no MP de Contas. Depois foram sendo trazidos documentos para evidenciar que o valor foi muito maior. Então, é na casa dos 50 bilhões. Pode chamar o governador Caiado, que foi a assessoria dele que, no meio do processo, conseguiu levantar, porque a documentação não era tão simples de se conseguir. Então, assim, do valor dos dinheiros utilizados dos bancos públicos, essa parte para a população, para a Bolsa Família, para a agricultura familiar, era na casa de 5%. O resto era para empresários amigos. Essa música é bem... e aí, em seguida, eu dou a palavra aqui, o Jorge. Deputada, quer concluir ainda? Só um instantinho. Estamos de volta hoje recebendo Jorge Hélio, advogado, professor de Direito Constitucional, recebendo Tânia Oliveira, da Executiva Nacional da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e recebendo Janaína Pascoal, deputada estadual de São Paulo, pelo PSL, que estava concluindo o raciocínio aqui no intervalo da rádio. A gente continua a conversa pelo YouTube e Facebook. Por favor, conclua e em seguida eu dou a palavra ao Jorge. Aparentemente, os colegas debatedores têm uma posição com relação ao impeachment que eu respeito, mas foi um processo jurídico, estava já vigorando a lei de responsabilidade fiscal. Daquele dinheiro todo utilizado da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do BNDES, apenas 5% era para a Bolsa Família ou para a agricultura popular. A maioria era dinheiro direcionado para empresários que foram fazer obras no exterior. Basta ir para Cuba e ver que o porto está lá. Então, não é dizer... E eu não estou falando de desvio no sentido de apropriação. É desvio no sentido de uma causa. E esse dinheiro nunca voltou, porque quando eles não pagaram os empréstimos, a imprensa noticiava, olha, o Brasil vai tomar um calote. Não foi calote, porque esse dinheiro saiu para não voltar. Isso tudo foi apresentado no processo, isso está na denúncia, isso está nas alegações, tanto durante a instrução. Então, veja, o fato dos colegas terem uma visão é um direito deles, com certeza não chegaremos aqui num consenso. E com relação ao governo Bolsonaro, eu não sei se os senhores me convidaram para fazer uma defesa, convidaram a pessoa errada, porque eu concordo com os pontos que eu considero corretos, o que eu considero errado desde o início eu venho falando, diferentemente dos apoiadores do PT, que normalmente concordam com tudo, e não conseguem olhar para trás e veem os graves erros que foram cometidos. Então, assim, a minha postura nunca foi de uma defesa incondicional do governo Bolsonaro, muito pelo contrário. Deixa eu ouvir agora. Jorge Hélio, você estava querendo falar aqui quando a gente estava no intervalo, conclua, que você ia fazer uma observação sobre essa questão aí do relatório. Não, eu queria, porque eu não tenho a profundidade epidérmica que a doutora Tânia tem, porque trabalha no Senado, e, portanto, acompanhou transpiratoriamente todo aquele processo, mas eu tenho uma leitura de quem estava fora e dos anais formais, que eu acho, e acredito que minhas colegas concordarão, e que o ouvinte, a ouvinte concordarão, Tardan, que
O que vai valer para o direito, para o Estado democrático de direito, para a República, é o que está formalizado. Não são as futricas, não é, de bastidores. Então, em nenhum momento, deputada, a discordância aqui significa ser defensor do PT. Por favor, não entenda isso, tá? Eu lhe peço essa franquia, né? Porque essa coisa, todos os que são do PT possivelmente nos colocando nessa situação. Não, eu estou falando em termos constitucionais. Eu não encontrei, nem na lei de impeachment de 1950, nem nos aspectos constitucionais inerentes ao processo de impeachment, cotejados com o relatório, com tudo que foi feito, eu não vi nada mais nada menos do que um processo político. Veja bem, eu não estou dizendo que é ilegítimo, não. Mas eu acho que foi ilegítimo, mas eu não estou dizendo isso, não. Eu estou parando só no primeiro ponto. É um processo político, a decisão foi política, tanto foi política, deputada, que quando o ministro Lewandowski, presidindo o Senado, na condição de presidente do Supremo, na votação do impeachment, quando ele presidiu, houve uma decisão em relação ao artigo 52, parágrafo único da Constituição, repartindo o que não se repartiria. Deu-se ali um prêmio de consolação para Dilma. Olha, você vai sair, mas você não vai ficar com os 8 anos de inabilitação para o exercício de função pública. Esta pena, que é dupla, mas é inseparável, ela não são duas, é uma só, ela foi separada em duas. Então, o que se decidiu ali? Está errado do ponto de vista técnico constitucional. Mas antes, então, para a senhora, deputada, para Vossa Excelência entender, para a doutora Tânia compreender a posição é constitucional. É claro que a posição constitucional é de um entendimento, mas só para concluir, Tardan, e sem tomar o tempo das colegas, é muito importante essa questão, porque eu gosto de fazer comparação. A história, ela não é feita de bem versus mal, não é? Por exemplo, a deputada Janaína fala em Cuba, enfim, talvez ela esqueça, eu me socorro da doutora Tânia, do relatório do BNDES, quando se veio fazer a CPI do BNDES, que, aliás, não aconteceu nada, não é? Não estava prometido, não aconteceu nada. Vamos lá, por quê? Por quê? Porque é uma guerra de expressões e de jargões superficiais. A maior parte desse dinheiro foi para Miami, foi para os Estados Unidos. Só é olhar os relatórios do BNDES. Não foi para Cuba, deputada. Então, isso não é justo, não é uma informação correta, a meu sentir. Mas é só isso. Mas eu respeito, claro, sua opinião. Muito bem, vamos lá. Tânia Oliveira. E você, Tânia, tem mais de 130 pedidos aí de impeachment. A gente está falando de impeachment aqui, falando tanto do impeachment da ex-presidente Dilma, e tem mais de 130 pedidos aí de impeachment do atual presidente Jair Bolsonaro. Mas não parece haver clima político aí para o andamento desse pedido. Mas, tecnicamente, você tem acesso a esses pedidos? Qual a sua avaliação sobre isso? Claro, não só tenho acesso aos pedidos, como a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a entidade que eu muito orgulhosamente componho, foi autora de pedidos de impeachment também, foi uma das autoras, é a autora intelectual do chamado superpedido de impeachment, e auxiliou diversos movimentos sociais na formatação e, enfim, na parte técnica dos respectivos pedidos de impeachment, caso dos religiosos, por exemplo, caso do pessoal das favelas e alguns. A questão dos pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, eu volto a falar do que falei no início de exercício de maioria e o exercício do poder, que é eminentemente político. Não é questão de clima, não haver clima. A grande questão é que existe um poder concentrado nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, a quem cabe acolher em primeira mão, na minha opinião, já até escrevi a respeito disso, uma interpretação jurídica equivocada do próprio regimento da Câmara dos Deputados, que fala em receber e dar andamento, mas ele recebe e senta em cima. Enfim, não apenas ele,
presidentes para trás também, então há uma interpretação equivocada do regimento da Câmara dos Deputados. O fato é que o atual presidente foi efetivamente eleito com apoio do governo e já são mais de 130 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro sem qualquer tipo de análise. E nesse caso aqui, se eu tenho discordância com a deputada Janaína com relação ao impeachment da presidenta Dilma, não tenho nenhum problema de discordância, acho que isso é do regime democrático mesmo, é da democracia, mas eu quero concordar com ela com relação ao presidente Jair Bolsonaro. Não sei se agora, mas uma fala dela que eu acompanhei lá em março de 2020, dizendo que quando as autoridades têm o poder, dever de tomar providência para evitar um resultado danoso e assim nos procede, elas respondem por esse resultado. E esse resultado seria a saída dele da presidência da República porque ele cometeu crime contra a saúde pública. Isso apenas para citar os crimes, isso em março de 2020, e eu quero dizer que as condutas do presidente Jair Bolsonaro de março de 2020 até agora, novembro de 2021, elas se agravaram sobremaneira. O relatório final da CPI agora demonstra um cometimento imenso de crimes comuns e de responsabilidade, até de crimes contra a humanidade cometidos pelo presidente da República. Então, é evidente que a análise dos pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados devem ser feitas até a bem da sociedade. A permanência dele na presidência da República, com a situação que o país está, tendo ele cometido objetivamente diversos crimes, e eu diria não apenas de responsabilidade, mas sobretudo de responsabilidade, é uma excrescência hoje em dia. Deputada, tem ouvinte aqui reclamando que eu não estou dando devidamente a palavra, o tempo de fala para a senhora. Então, por favor, deixa eu te passar a palavra aqui antes de eu chamar o intervalo, o segundo e último intervalo aqui da transmissão de hoje. No início da pandemia, eu estava acompanhando, inclusive no âmbito internacional, né, a doença, e eu confesso que eu entendo que o presidente poderia ter outra postura, né, poderia ter tido outra postura, né, de incentivo às medidas de cautela, de menos rebeldia. E eu defendo que ele mude essa postura, não só com relação à doença, com relação, por exemplo, à comunidade internacional, né? Não me parece adequado esse jeito de estar sempre ali no conflito. Eu não acho isso bom para o país. Agora, por outro lado, algumas das pautas que ele levanta, eu entendo que são importantes, como, por exemplo, a necessidade de você tratar o doente no início. Não necessariamente com remédio A ou com remédio B. Mas, assim, todos os casos que eu acompanhei, estou aqui na Assembleia, então a gente tem muito acesso aos tratamentos, ao que acontece na ponta. Na saúde pública e na saúde privada, todos os casos que tiveram maior sucesso foram aqueles em que a pessoa foi tratada no início da doença. Tá? E essa pauta que ganhou força, né, esse mantra de que tem que deixar o quadro agravar para depois incubar, na minha leitura, mata as pessoas. Então, eu acho que a CPI também politizou demais, abraçou um único raciocínio, elevou esse único raciocínio como científico, inadmitindo qualquer questionamento, calando os médicos que pensam diferente, tratando diferente quem foi lá para concordar e quem foi lá para discordar. Então, hoje eu vejo que, com todas as críticas que o presidente, que eu ainda faço ao comportamento do presidente, que ele traz questionamentos que são relevantes. Esse do tratamento no início da doença. Deputada, só um instante. Desculpe, para a senhora falar. A senhora diz não necessariamente com remédio A ou com remédio B. Com o que é esse tratamento? Porque então, eu tive Covid e eu recebi atenção. Essa história de dizer, desculpe, que tem que esperar a pessoa se agravar para ir para o hospital ser entubada. Não teve nenhum médico na CPI defender uma coisa dessa, jamais. Nenhum médico defendeu na CPI. Isso nunca aconteceu, isso foi inventado. Desculpe, deputada, pode falar. Vamos lá que eu tenho que chamar o intervalo. Conclua, deputada. Só um minutinho. Se o senhor pegar o termo de ajustamento de conduta que o Ministério Público de São Paulo, estou falando de São Paulo,
obrigou a Prevent Senior a assinar, ali tem proibição de ministrar qualquer remédio. O Conitec... Remédios do kit Covid. Não, remédios do kit Covid. remédios kit Covid. Mas, doutora Tânia... Kit Covid. Mas, doutora Tânia, eu aconselho que a senhora leia o documento antes de falar. Claro. Eu li, mas eu li. Sabe? Ali está escrito, deixa eu falar, está escrito azitromicina, anticoagulante, corticoide. Eu pergunto, doutor Hélio, o que foi que o senhor tomou quando estava com Covid? Porque eu não conheço outros remédios. Marcos, eu posso fazer uma pequena ponderação? Pode ser na volta. Pode ser na volta. Por favor, que eu tenho que chamar. Tá bom, a gente volta, porque já são 16 horas e 45 minutos. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo aqui na transmissão da rádio, mas a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Pronto, acho que já estamos aqui no intervalo. Tânia, estou impressionado aqui com a quantidade de fãs. Só vou ler aqui só uma mensagem que resume, do Marcos Rogério de Souza. Doutora Tânia Oliveira é uma das advogadas mais inteligentes e preparadas que temos no Brasil. Seus argumentos são irretocáveis. Olha aí. Muito bem, Tânia. Obrigada, Marcos. E olha que é o Marcos Rogério, hein? Ele é maravilhoso. É o Marcos Rogério. É só um xará do senador. Não é o senador, não, né? Não é o Marcos Rogério do bem, como o pessoal fala. Eu sei. Mas, só para fazer porque a gente está sendo muito assistido, acho importante fazer alguns apontamentos, independente de concordância e discordância, para a gente deixar as coisas claras. A doutora Janaína falou de tratamento no início da doença. O que se discutiu na CPI foi tratamento precoce. Precoce não é tratamento no início da doença, é um tratamento dado para as pessoas prevenirem a doença. Não pegarem a doença. Como se fosse possível, esse é o debate, como se fosse possível prevenir um vírus com medicamentos. E continuar indo para a rua. O kit Covid, doutor, era isso, é tratamento precoce. Não é no início da doença, eu preciso fazer em respeito aos vários médicos que fizeram depoimentos na CPI, em respeito às famílias dos mais de 600 mil mortos, em respeito a todos aqueles parentes de vítimas que foram depor, que nos emocionou demais na CPI, em respeito a todos eles, eu gostaria de dizer que a Prevent Senior, doutora, a Prevent Senior fez o que é inimaginável e indefensável para as pessoas que ela atendeu. As narrativas dos parentes das vítimas foi uma coisa que eu tive que me desligar na hora, porque eu não consegui, começava a chorar. Impressionante. A Prevent Senior obrigou médicos a prescrever medicamentos ineficazes sem o conhecimento do paciente, sem o conhecimento das famílias, tudo isso está documentado. É uma loucura, assim, pensar em defender esse tipo de procedimento. É uma agressão à memória dos mortos, a memória dos mortos dos hospitais e no atendimento. Agora, assim, dos vivos. Também a saída dos vivos. Deixar de reconhecer as muitas pessoas que foram salvas. Não é no hospital A, no hospital B. É o tratamento precoce? Não é, o tratamento precoce é no início da doença, não é preventivo. Não é. Era preventivo. Pega a fala da doutora Nise Yamaguchi. Receitava-se tratamento precoce. Foi humilhada naquela CPI. Pega a fala daquela doutora e veja se tem algum momento em que ela diz para tomar remédio antes de adoecer. Jamais. Deputada, isso é outra coisa. Ela foi maltratada, é verdade. Isso não tem nada a ver com o que ela defendeu. Sim, mas ela fez parte de um gabinete paralelo que, sim, existiu. Isso já está comprovado por junção. Meu Deus do céu, são médicos que se dispuseram a ajudar graciosamente. O ministro Mandetta mandava as pessoas ficarem em casa até terem falta de ar. Eu segui o Mandetta e quase morri. Fiquei em casa. Quando fui para o hospital, fui carregada. E se não fosse corticoide, se não fosse anticoagulante, azitromicina, eu teria morrido. Mas eu já vi gente dizendo o seguinte, vírus não se combate com antibiótico. E pneumonia faz o quê? Então, esse discurso, que é um discurso ideológico,
que é um discurso É o contrário. discurso da comunidade médica, doutora Janaína. É o discurso da comunidade científica médica mundial. É técnico. A comunidade médica mundial rejeita esse chamado kit Covid. Esse gabinete paralelo que funcionou, esse gabinete não é ideológico, não é Porque ideológico. nós não temos competência para discutir isso. Nós temos que ouvir Exato. as autoridades. As autoridades médicas mundiais. As exceções são exceções. Tem que mostrar isso. Agora, desculpe, deputada, o médico que me tratou, ele disse uma coisa interessante. Eu disse, eu posso tomar, eu perguntei para saber com quem eu estava lidando. Eu posso tomar azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina? Ele disse para mim o seguinte, você tem 30% de possibilidade de desenvolver males e 1% de possibilidade de ter Covid. Portanto, você pode ficar bom e dizer que ficou bom por causa disso. Esse é o ponto. A matemática, a estatística. Mas até porque a conclusão do gabinete paralelo, a doutora Nízia Maguchi... Estamos de volta. Estamos de volta aqui, que agora o pessoal pegou no meio daqui da discussão acalorada aqui, que voltamos para a transmissão na rádio agora. Deixa eu te passar a palavra, a gente já está na reta final. Tânia, continue com a palavra e já te peço para fazer as considerações finais, assim, já pode falar, te dar aqui 2 minutos e meio, 2 minutos e meio aí. Eu quero aproveitar, então, isso para o final, já que a discussão virou essa, dizer que a CPI da Covid, como é mais conhecido, da pandemia, como é o nome técnico lá no Senado, prestou o maior serviço público durante esse período da pandemia do governo Bolsonaro, porque evidenciou tudo o que existia de intencionalidade do governo Bolsonaro no tratamento, ou melhor, do não tratamento da pandemia no nosso país. E chegou a 2 conclusões, uma que foi logo ficando evidente nos depoimentos e na documentação de que, na verdade, havia uma intencionalidade de contaminação da população pela chamada imunidade de rebanho, quer dizer, o governo queria que a maioria da população fosse logo contaminada para produzir uma imunidade coletiva. Isso ficou claro, inclusive com pesquisa de diversos pesquisadores que apresentaram essa documentação na CPI através de atos formais e do discurso do Bolsonaro e de políticas públicas adotadas, como chegou no ponto que acabou ficando o que a CPI sequer esperava, que foi a corrupção, né? Existia um processo de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde para beneficiar determinadas empresas supostamente fornecedoras dos remédios aí do kit Covid, mas também de vacinas. Então é isso, eu acho que a CPI da pandemia fez um grande serviço para a democracia brasileira. Vamos esperar agora que, como consequência, tudo isso possa ser encaminhado às autoridades competentes para que dê andamento a partir do relatório final. E obrigada, Marcos Tardan, obrigada aqui a deputada Janaína, professor Jorge Hélio, pela oportunidade do debate. Muito bem, muito bacana, Tânia. A gente que agradece a sua participação. E aqui tem muitas mensagens. O Abílio do Edson Queiroz, deputada, diz: Tardan, parabéns, o programa de hoje precisa de mais tempo. Bom debate. E a deputada é espetacular. Então, vou te dar a palavra aqui com essas palavras de elogio. Janaína Pascoal, suas considerações finais, por favor. Eu agradeço o convite, cumprimento os meus colegas, o senhor também. E, assim, como brasileira, eu não tenho essa visão, né, de que a CPI prestou um serviço. Eu entendo que foi um trabalho assim, vergonhoso, um trabalho que desmereceu quem pensava e pensa diferente. Tenho muito medo dessa ideia de comprar uma única posição como verdade absoluta. Eu parto do pressuposto de que a ciência tem que admitir o debate. Estou muito preocupada com os muitos municípios do Brasil, em São Paulo especialmente, que estão baixando, né, a determinação de comprovação de vacinação, inclusive para entrar no supermercado. Então, as pessoas estão sendo inviabilizadas de fazerem um tratamento de saúde se não se vacinarem. Sou favorável às vacinas, mas sou contrária à imposição, sobretudo quando a gente está diante de um produto novo. Muito se fala de um possível lobby de farmacêuticas para venderem aí esses remédios do kit Covid, mas é como se as mesmas farmacêuticas não fizessem lobby para vender a vacina, inclusive para impor vacinação para criança, que é o lobby que agora está em curso, né? Para criança pequena, quando a gente sabe que a Covid não acomete
né, esse grupo da nossa sociedade, e ninguém sabe quais são os efeitos dessas vacinas no médio e no longo prazo. Então, o que eu gostaria, né, que o brasileiro pudesse cultivar é essa capacidade de diálogo. Acho que a importância dessa tarde aqui é que são pessoas com visões de mundo diferentes, mas que têm condição de dialogar. E o que eu senti daquela CPI foi o inviabilizar de qualquer debate, de qualquer divergência. E, com isso, o país só perde, né? O país só perde. Essa politização que a CPI fez, muitos ali fizeram palanque, alguns se lançaram já como candidatos à presidência. Então, eu acho que a confiabilidade daquele trabalho ela ficou muito questionável, né? Mas estamos aí à disposição para seguir com esse debate numa outra data. Vamos seguir, vamos convidá-la novamente, com certeza. Muito obrigado, deputada. Jorge Hélio, professor Jorge Hélio, as suas considerações finais. Como elas falaram até um pouco menos, pode ser até que dê tempo de eu voltar, dar mais uma palavrinha aqui com a Vânia e a Janaína. Mas vamos lá, deixa eu passar a palavra aqui para o Jorge Hélio agora, suas considerações finais, Jorge. Tá bom. Tadã, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Doutora Janaína, deputada Janaína, doutora Janaína, muito obrigado por nos ladear, por permitir que a ladeasse, para a gente debater, um debate rico e um debate respeitoso, sem nenhuma dúvida, concordo com Vossa Excelência. Doutora Tânia, muito obrigado por essa parceria nesse debate. Eu fiquei muito honrado de estar ao lado das senhoras. Tardã, me parece que a coisa afunilou na CPI, né? A CPI é uma das expressões republicanas mais legítimas e legitimadas dos últimos tempos no Brasil. Cometeu erros, cometeu excessos, maltratou pessoas, teve práticas misóginas, machistas. Tudo isso é adjetivo. E quando vem de certa autoridade no Brasil, todo mundo chama de jeitão, com coisas, aliás, muito mais graves. Há uma certa parcimônia. O fato é que, na essência, e é isso que me importa, a CPI foi a responsável por descortinar esse problema. Eu não posso tratar outras doenças como eu posso tratar a Covid. A Covid é uma pandemia, é uma epidemia em âmbito global. E um problema de uma gravidade imensa exige cuidados extremos. E, portanto, tratamento excepcionalíssimo dentro do possível. A ciência tem sido brilhante nesse ponto. E é a ela que nós devemos curvar a nossa coluna de respeito. Mas, mais do que isso, e só para complementar, nós estamos, nesse aniversário de 33 anos da Constituição, começando a praticar a Constituição. Ela está saindo da adolescência. Então, nós estamos vendo que o Ministério Público precisa ter uma institucionalização menor do que uma politização. Nós estamos vendo que a magistratura, que tem uma sagrada composição e atuação e função, precisa abandonar a política partidária. Não, deputada, não foi um outdoorzinho que o procurador colocou para ser suspenso, e, aliás, uma pena pequena, a meu sentir, no CNMP. Ele colocou: sejam bem-vindos à República de Curitiba. Aqui se faz o Brasil de verdade e tal. Ele desmereceu até o Pacto Federativo, a República, o Estado de Direito. Ele fez política no sentido de política ideológica partidária. Isso é proibido, é vedado pela Constituição. Foi muito boa a CPI, foi muito republicana a CPI. Vamos ver os desdobramentos do Ministério Público em diante. Muito obrigado, muito bem. Tardã. Muito obrigado, Jorge Hélio. Não vai dar tempo, vou dar aqui, olha, para dizer 10 segundos para cada uma, só se despedir, se tiverem algum recado mais para dar. Deputada. Só fazendo um reparo bem pequenininho, o procurador perdeu o cargo. Durante os governos do PT, foram procuradores, juízes, participando de eventos públicos, e eu sempre defendi o direito deles se manifestarem. Eu não falei do PT. Eu não falei do PT. Obrigado, deputada. O problema é punir com o dedo do lado. Tânia Oliveira, 10 segundos, Tânia. Liga o seu microfone rapidinho que a gente tem que encerrar. 10 segundos. Eu, nos meus 10 segundos sobre Lava Jato, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro,
Eu quero repetir aquele pessoal do Sensacionalista. Deltan e Moro vão participar do processo eleitoral pela segunda vez. Porque, efetivamente, em 2018, eles participaram ativamente. Muito bem, muito obrigado, Tânia Oliveira, muito obrigado, deputada Janaína Pascoal, muito obrigado, Jorge Hélio, foi um ótimo programa, adorei, espero tê-los aqui em breve, novamente aqui no programa, um prazer imenso recebê-los, e receber também, um prazer imenso receber Ayrton no bairro Sabiaguaba, Vital Peixoto,